Olá pessoal, a gente vai começar mais um vídeo do canal Ideias de Esquerda e hoje a gente vai relacionar a crise atual que a gente está vivendo no Brasil com a teoria da mais-valia de Karl Marx. Ou seja, uma coisa que parece bastante distante, uma teoria do século XIX, do Marx, mas muito conhecida. O que ela tem a ver com todos os desdobramentos que a gente está vendo no Brasil? Para a gente relacionar, pensar essa questão, a gente vai primeiro partir do conceito e depois com como a gente pode relacionar ele com as propostas e os acontecimentos que estão acontecendo no país. Então, o conceito de mais-valia, ele nasceu, foi uma revolução que o Marx, uma das principais revoluções do pensamento do Marx, que ele tinha o seguinte intuito, demonstrar como que dentro do sistema capitalista também existe a exploração do trabalho e como ela se manifesta. Então ele explicou o quê? Que os trabalhadores, parte da cota de trabalho, da porção de trabalho que todo trabalhador produz num dia de trabalho, uma parte muito pequena dessa fica com o trabalhador na forma de salário para a sua reprodução da sua vida, mas boa parte do que ele produz fica com o próprio capitalista. Então o capitalista pega essa parte do trabalho que os trabalhadores produzem e transforma isso na sua exploração, na sua riqueza, no seu lucro. Então essa teoria, o Marx inclusive deu duas dimensões para como o capitalista faz isso, que ele chamou de mais-valia absoluta e mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é o quê? Dentro de um tempo de trabalho, se você pensa uma jornada, 8 horas, os trabalhadores produzem 8 horas e ganham um salário, vou dar um exemplo, de R$1.000. Se o capitalista aumenta 2 horas essa jornada de trabalho e faz o trabalhador com o mesmo salário trabalhar 10 horas, essas 2 horas vai totalmente para o lucro do capitalista. O trabalhador produz mais e não ganha nada sobre isso. Mas também tem uma outra forma dentro do mesmo espaço de tempo, que é o que o Marx chamou de mais-valia relativa. Por exemplo, se em 8 horas os capitalistas conseguem introduzir maquinarias, processos produtivos que fazem o trabalhador conseguir produzir mais riqueza, então se ele produz 100 peças de determinado objeto, ele consegue produzir 500, 1000, com o mesmo salário, toda essa riqueza que vai ser gerada com essa produção vai também para o bolso dos capitalistas. Por isso se aumenta a exploração. São formas de aumentar a exploração do trabalho. Então a teoria da mais-valia, ela apresentou isso. Ela fez uma grande denúncia teórica e que também teve consequências políticas desse jogo entre classes. As classes principais, as classes dominantes, os empresários, os banqueiros, estão sempre pensando em formas de como que eles vão explorar, aumentar a exploração da mais-valia e da taxa de exploração do trabalho. E o que isso tem a ver com o Brasil? Muita coisa. Porque, para citar dois exemplos, a gente teve agora uma discussão sobre a reforma trabalhista, que todos os deputados ligados aos partidos da ordem votaram e o presidente sancionou. O que isso tem a ver com as condições de trabalho da maioria da população? Tem tudo. Por quê? Porque qualquer trabalhador que conhece um processo produtivo sabe que entre os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores efetivos existe uma distância, muitas vezes, de direitos, de salários, de possibilidades, de condições de trabalho. Então a gente vê, inclusive, casos, uma vez a gente discutiu uma denúncia na própria universidade, como dentro de uma universidade existia uma trabalhadora efetivada da limpeza e uma trabalhadora terceirizada. E elas faziam o mesmo trabalho e a diferença salarial era de 30%, 40%, às vezes 50%. Então, para que vem a terceirização? Para descarregar a crise nas costas dos trabalhadores. Porque todo trabalhador sabe que com a terceirização ele vai ganhar menos, então aquela porção da riqueza que ele produz vai parar no bolso dos capitalistas. Então está totalmente relacionado à teoria da mais-valia. Agora, uma outra reforma que também se relaciona com isso, a reforma da Previdência. Se a gente der uma estatística dos últimos 50 anos, quando os capitalistas querem falar bem do seu sistema, eles dizem que hoje houve uma grande revolução produtiva, que teve uma revolução tecnológica, e a gente vê que o trabalhador produz muito mais coisa que no mesmo espaço de tempo ele consegue ter uma produtividade muito maior em escala mundial do que há 40 anos atrás. Agora, toda essa riqueza maior que ele produz não vai no cálculo do economista, do sociólogo, quando ele está lá na TV falando se a gente não fizer uma reforma, vai explodir a Previdência, porque aumentou a expectativa de vida. Sim, mas aumentou bastante a riqueza que cada trabalhador também produz. Sem falar que no Brasil, todos eles sabem que em alguns estados a expectativa de vida é de 70 anos. Algumas cidades não chega a 65, então já é uma tragédia social
você cobrar de um trabalhador 40, 50 anos a contribuição dele e não oferecer nada, né? Então, quer dizer, de todos os ângulos, você vê que se pode se questionar completamente. Mas o que a gente quer mostrar é como que essa teoria, essa denúncia que o Marx fez, a teoria da mais-valia, ela explica muito da crise atual. Porque é fazer, essa luta que existe entre as classes, é fazer com que os trabalhadores, por um lado, ganhem menos no seu cotidiano, nos anos e anos de trabalho, e depois não consigam parte da riqueza quando vão se aposentar. É de todas as formas um conluio, um acordo entre os empresários e os banqueiros, junto com todos os seus políticos, que eles investem muito nas campanhas, para fazer os trabalhadores pagarem pela crise. Agora, qual a resposta que a gente poderia dar? Fazer medidas, colocar o debate sobre o capitalismo de novo na ordem do dia e colocar medidas que possam questionar justamente os lucros dos capitalistas. Um exemplo, muitos sabem que quase metade do nosso orçamento nacional, anual, vai parar no bolso de novo, dos banqueiros, dos empresários, porque esse lucro, 48% do nosso orçamento vai para pagar dívida pública. Então, quer dizer, você vive, é um país que tem uma formação social escravocrata, que era uma colônia, e que hoje em dia é uma espécie de semicolônia, porque quase metade do orçamento nosso vai para pagar dívidas que não foi nem você, nem eu, nem ninguém. Foi que os governos vão fazendo com empresários e que tem o intuito de espoliar mais o nosso país. Então, essa seria uma questão que a gente tem que colocar. Qualquer projeto que vá questionar de fato uma resposta no Brasil teria que colocar o questionamento sobre a dívida pública. Não dá para pagar metade do nosso orçamento para pagar juros de dívida, inclusive. E de outro lado, você vê que existe um grande debate, por exemplo, sobre o desemprego no Brasil, que já é mais de 13 milhões de desempregados. Por exemplo, por que não se pensou a ideia de a gente reduzir a jornada de trabalho para 6 horas e fazer com que, mantendo o mesmo salário, e fazer uma contratação em massa de vários trabalhadores? Alguns iam questionar, porque daí os empresários não iam querer investir ou não iam querer continuar no Brasil. Bom, mas então, para reduzir o lucro dos empresários, aí tem um monte de gente resistindo. Agora, para fazer 13 milhões de trabalhadores ou mais ficarem sem direito à moradia, sem direito a um salário, sem direito a poder comer, aí não tem problema nenhum. Então, quer dizer, tem que ser propostas que questionem diretamente. E se os empresários quiserem sair, não querem mais investir no Brasil, que os trabalhadores controlem as empresas. Todo mundo sabe que se o empresário quiser ficar um ano de férias sem aparecer na fábrica, os trabalhadores sabem produzir, sabem gerir, sabem coordenar. Por que eles não controlam a produção e acabam com o lucro e que toda a riqueza seja socializada com os trabalhadores? Ou seja, são uma série de propostas que os trabalhadores, têm que se armar hoje, frente a essa crise, sabendo que os projetos lá de cima, inclusive o impeachment que aconteceu e o golpe institucional que aconteceu, era, de um lado da Dilma, querendo descarregar já um ajuste nos trabalhadores, somente depois do segundo mandato ficou bem claro isso, e a gente viu que o golpe serviu para vir com propostas ainda mais radicais para descarregar essa crise. E a gente tem que se armar com essa perspectiva teórica para entender o que está em jogo e com um programa e com respostas e com propostas que possam questionar o ordenamento do capitalismo brasileiro no marco dessa grande crise mundial. Ou seja, que a gente dê um basta nisso e coloque que os capitalistas, sim, paguem pela crise que eles fizeram.